lá no escritório essa semana e eu conversei com ele, e ele falou a mesma coisa que o Arthur. E ele falou que essas construções mentais, os espíritos mais evoluídos, eles manipulam o fluido cósmico universal, é isso? Sim, exatamente. Porque eu falei justamente isso, eu falei, Otacílio, quando tem uma casa lá no plano espiritual, todos conseguem visualizar essa casa? Como é que funciona isso? E aí ele falou a mesma coisa, ele falou, é complicadíssimo porque a gente não tem os mesmos parâmetros que eles, é outra dimensão. Exatamente. Mas ele falou que é uma manipulação também, que existem, que existe esse planejamento e essa construção mental. Sim, o nosso cérebro, ele tá a nossa capacidade intelectual também está encarcerada dentro do nosso cérebro, Uhum, que está limitado aos sentidos que a gente consegue perceber com o nosso cérebro. Mas fora daqui, a gente amplia tudo, uhum. amplifica e amplia tudo isso, né? Então, Ô, Marco, oi, o poder de não sei falar a palavra, gente. volitação. Volitação. Ele é referente ao nível de apego à matéria? Tem a ver? É alguma ou é evolução espiritual com ainda quanto está apegado ao corpo, à matéria ou não? Eu acho que sim, porque assim, quanto mais apegado ao que é denso, ao que é material, menos você consegue ter leveza, menos você consegue se desprender, fazer essa. Então, quanto mais espiritualizado o ser, mais ele está livre, mais ele está desapegado ou sem estar aprisionado à materialidade. Por isso ele tem mais liberdade. Mas é um treinamento e ao mesmo tempo uma evolução também, né, dessa questão da espiritualização de todos, né, de todos nós. Certo, gente? Eu acho que ficou bem entendido, né, essa nossa dúvida da última vez. E agora, o capítulo 15, hoje nós vamos começar, que é o capítulo, então, que eles começam, terminou o último capítulo com eles volitando, né, devagarinho. O André Luiz até descreve que ele estava vendo as torres, né, da governadoria ficando à distância. Então, eles partiram em viagem. Então hoje a gente começa a acompanhá-los no início desse mergulho nessas zonas mais inferiores ali que existe entre o nosso lar e a crosta terrestre. Então aqui iniciando então o capítulo A Viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, ó, a volitação aqui, né? Atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Então eles saíram do nosso lar, andaram bastante, pelo que está descrevendo aqui, e aí que começaram a mudar o padrão visual, né? Tudo o que estava ao redor dele. Como a gente, quando faz uma viagem, saindo da nossa cidade e indo para outra cidade, primeiro tem coisas que estão mais próximas do que a gente está acostumado a ver, e aí começa a aparecer o que é, né? Do local onde está sendo esse deslocamento. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Olha aqui, é aquilo que eu falei que me fez entender o porquê que ele faz a comparação, quando ele falou dessas zonas inferiores, de um rio enorme. É por conta é a comparação que a gente pode fazer do ar e da água. Então, quando você está no ar, você anda com uma certa velocidade. Quando você entra na água, você se desloca com uma velocidade completamente diferente. E aqui agora é exatamente o que o André Luiz está descrevendo. Eles entraram numa região onde ficou coberto por mais nuvens, né? Então ele já não via mais aquela claridade como um dia ensolarado. E naquele local também ele percebeu claramente a densidade. Então a volitação deles ficou prejudicada. Eles não conseguiam se deslocar com a mesma facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Então, o Aniceto, né, que era o instrutor deles, ele já não tinha mais a mesma materialidade, né, Lela, como você perguntou, e por isso, mesmo num ambiente denso, ele não se enroscava nisso. Ele conseguia atravessar com facilidade. Mas o Vicente e o André Luiz, eles já volitavam, mas eles sentiram a interferência desse local.
Aniceto percebeu de pronto os nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. Então, olha que interessante, né? Que mais uma informação. Vocês lembram que no nosso lar eles usaram o aeróbus para poder se deslocar com mais facilidade até um lugar muito distante. E agora o Aniceto, já percebendo que eles já estavam com dificuldade também para se locomover com a volitação deles, ele falou: será conveniente que nós utilizemos uma locomoção. Não falou que é o aeróbus. Pode ser qualquer outro tipo de meio de transporte ali daquela região que facilite o deslocamento deles, para eles acelerarem o passo. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Então, olha isso. Ele cita algo, né, que já para a gente é uma referência de um outro nome. A gente já entende que existe uma colônia espiritual que se chama Nosso Lar, isso há muito tempo, né, o Espiritismo já nos trouxe. Num dos capítulos anteriores, ele falou também, né, do outro local, se eu não me engano, se chama Alvorada Nova, eu não tenho certeza, agora posso estar enganado. E agora ele está falando que lá, nessas zonas que eles vão atravessar, tem um local que se chama Campo da Paz. Só que ele falou que não é seguro andar muito distante desse Campo da Paz. Então, como eles têm um caminho muito longo para fazer, eles têm um tempo a cumprir, então por isso ele sugeriu a locomoção, dizendo que por a atmosfera estar ficando muito pesada, não seria conveniente, né, que eles andassem muito distante desse Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Quer dizer, apesar dele descrever que existe esse Campo da Paz, eles não vão chegar até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Então, esse posto de socorro é um dos locais que nós vamos conhecer nesse livro, que descreve como se fosse um pronto-socorro no meio de uma área onde precisa realmente de um atendimento, de um local, um abrigo, um local onde essas pessoas que são de planos superiores possam trabalhar, possam levar benefício a esses que estão passando ou a esses que são socorridos daquela área e podem imediatamente ir para um local mais próximo para serem cuidados ali. Então, eles não vão chegar nesse Campo da Paz, que provavelmente é talvez a colônia daquela região, a colônia espiritual daquela região, mais de zona umbralina, né, de zonas inferiores, mas existem postos de socorro, que é onde eles vão precisar chegar para poder passar por um tempo ali, para encontrar os recursos indispensáveis. Então, eles precisam de algum tipo de recurso. E aí, quando o Aniceto fala isso, o André Luiz sempre, né, com as surpresas dele, as dúvidas, né, e os questionamentos, mas que é isso? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. Então, o André Luiz estava admirado justamente com essa densidade, com essa dificuldade que ele estava encontrando ali. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Olha que interessante isso daqui, né? Que a gente está falando coisas que a gente tem dificuldade de entender e de visualizar. Se a estrada é uma construção mental, também no capítulo anterior falou-se, aqui na Terra a gente encontra os obstáculos físicos. Lá no plano espiritual, a gente encontra os obstáculos psíquicos, né, mentais. E é justamente o que o Aniceto agora está falando. Nós acabamos de entrar numa esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Então, a densidade de deslocamento é por conta das vibrações do envolvimento com as vibrações de pensamentos dos encarnados ou desencarnados. Os encarnados ainda na crosta e os desencarnados que habitam ali aquele local. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Então, só confirmando aquilo que eu acabei de dizer, né? Ele falou assim, apesar de a gente já ter andado bastante, estarmos longe ainda da crosta, então tudo isso que vocês estão começando a presenciar aqui, que nós vamos atravessar, não está longe do planeta ainda, da Terra, da crosta terrestre.
Mas apesar da distância, aqui nós já podemos identificar o tamanho da influência mental da humanidade inteira que existe aqui na Terra. Então, tudo que a gente vibra aqui emana nesses mundos paralelos. A gente pode chamar como se fosse um mundo paralelo, porque a gente é próximo aqui, a gente não enxerga, nem com telescópio a gente consegue perceber isso, mas esse mundo paralelo, ele sente, ele é influenciado pela nossa vibração mental, pela soma da vibração mental da própria Terra. Se a Terra toda vibra de maneira positiva, ou pelo menos o balanço disso tudo é mais positivo do que negativo, a esfera espiritual percebe isso. A gente já comentou aqui quantas vezes em trabalhos mediúnicos eles pedem para que nós possamos colaborar com as vibrações positivas aqui na Terra, porque muita gente ainda não tem essa capacidade e acaba entrando em pensamentos de desânimo, de medo, de uma série de vibrações negativas que abaixam o padrão vibratório, né, e influenciam nesses locais ali onde eles estavam atravessando. Tá tudo, até agora, tudo tranquilo? Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Então, é uma área realmente de conflito de todas essas vibrações. Daqueles que ainda ficam totalmente aprisionados a esse tipo de pensamento, não conseguem sair. Então, ali é essa área, como ele descreve aí, como se fosse uma área de grande luta. E existem inúmeros irmãos abnegados, né, que vêm de planos superiores, que entram ali na missão de poder ensinar aquelas pessoas a mudar padrão vibratório, a tentar conseguir sair das teias, né, que eles acabam se envolvendo quando estão aqui encarnados ou lá já desencarnados, e ajudar também a consolar a esses que sofrem ali naquelas zonas, né, de luta, como ele fala. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Então, esse finalzinho desse parágrafo deixa muito claro para a gente algo que muitas vezes a gente não pensa. A gente acha que essas zonas inferiores, ela só é habitada pelos ignorantes, pelos maus, por aqueles que ainda não conseguiram subir na escala evolutiva, né? Mas não. Aqui ele está falando dessa área, mas ele complementa, falando que em parte alguma escasseia o amparo divino. Então, seja lá onde for que exista sofrimento, o amparo divino está ali também. É que muitos não enxergam naquele momento aquela possibilidade de auxílio. Mas existem, permeando todos nós aqui na Terra, ali nas zonas onde eles estão passando, e em zonas mais inferiores ainda. As zonas, como descreve no nosso lar, as zonas das trevas mesmo, né? dos abismos mais profundos da mente humana, das vibrações mais baixas. Então, por mais baixo que esteja, ali não domínio do mal. Ali é onde o mal está mais concentrado, mas é tudo domínio divino, é tudo domínio de Deus. Isso é algo que a gente tem que ter claro. Estejamos onde estivermos, nós vamos estar vigiados e amparados pela providência divina. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. Então eles estavam andando e conversando, né? E aqui mostra também, deixa claro que eles não estavam só descendo, né? Eles estavam passando por vales que sobem e descem, porque eles estavam chegando nesse momento da conversa no cume de uma grande montanha, que estava envolvida por uma sombra, né, de fumaça muito grande. Então a gente já consegue imaginar um pouquinho o que é esse ambiente, né? O que a gente vê às vezes em filme, o que às vezes a gente faz de ideia dessas zonas mais baixas é a realidade. É exatamente o que eles estão descrevendo ali. No solo desenhavam-se trilhas diversas. Então eles estavam no topo dessa montanha, apesar da fumaça, eles viam que existiam vários caminhos, trilhas diversas desenhadas no solo, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo.
sigamos. Quer dizer, eles já estavam talvez se dominando por um clima até de um certo medo, talvez, um pessimismo, um envolvimento com aquela vibração. Mas o Aniceto, deixando claro que eles estão bem amparados, né? Com otimismo, falou: vamos embora, não tem o que temer. Nós estamos aqui em missão, eu estou com vocês, e além de mim existe o que está acima de tudo isso, né? Então não tem o que temer mesmo numa missão como essa, mesmo numa missão em abismos mais profundos, que a gente vê nos próximos livros, na sequência aqui do André Luiz, a gente vê várias vezes eles descendo em zonas mais baixas ainda. Nesse momento, e olha o que o André Luiz descreve agora, né? Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Então, olha isso, né? Eles estavam entrando ali, talvez realmente com um certo receio, e o Aniceto falando para eles confiarem, e a surpresa do André Luiz é que nesse momento ele percebe que uma luz começa a se desprender e é do corpo deles mesmos. Então, quando eles estavam evoluídos no nosso lar, não tão evoluídos, a gente sabe, mas eles estão subindo, né? Então, o grau de evolução que eles já alcançaram, eles já conseguem emitir uma certa luz. Só que eles estavam num ambiente já claro, iluminado. Agora, quando eles descem nas trevas ou nessas zonas mais escuras, eles percebem a irradiação da própria luz. Então, o que ele está descrevendo aí é justamente isso, e que o André Luiz pela primeira vez percebe isso, e ele fica maravilhado. Ele, como se fosse assim, extasiado, né? Falando: ó Deus de bondade, eu vi luz saindo de mim, do Vicente e do Aniceto. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos. Então, imaginem a sensação e a cena que eles presenciaram, que os dois ficaram tão maravilhados que o André e o Vicente, ao mesmo tempo, se ajoelharam e começaram a chorar, e enviando, né, a Deus, ao Eterno, esse profundo agradecimento, essa profunda gratidão ao que eles estavam presenciando, vivenciando e reconhecendo, né? Em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Então, olha isso, né? Dá vontade até de imaginar um filme, né, feito com esse livro, e já ouvi dizer que eles pretendem fazer os filmes, né, na sequência do Nosso Lar. Imagina uma cena como essa, né? Ou imagina você viver uma cena como essa, né? E o André Luiz percebia que irradiava a luz de cada célula do corpo espiritual dele. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Então, Aniceto ali viu os dois, né, e estava feliz de ver o reconhecimento deles, né, com aquela situação. Diz para eles: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, muito menos pedir. Então, olha que lindo isso daí, né? O Aniceto mostrando que essa postura de agradecimento, de gratidão deles, é o primeiro passo, inclusive, para receber, né, as bênçãos. E, ao mesmo tempo, para poder pedir alguma coisa. Se nós não sabemos agradecer, nós não vamos receber e muito menos conseguir o que a gente quer, muitas vezes, nas nossas orações, nos nossos pedidos. Então, a gratidão que eles estavam ali naquele momento fez o Aniceto exaltar aquilo, fazer, vocês estão... e foi tão espontâneo, né? E o Aniceto falou: vocês estão realmente vibrando no caminho certo.
Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Quer dizer, eles ficaram ali ainda por algum tempo, nesse momento, né, de vibração, de prece, de agradecimento. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Quer dizer, não chega por aí, não acaba por aí, né? As surpresas que eles iam começar a vivenciar nessa viagem deles. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. Então, mais um detalhe que o André Luiz está falando, né? Então, além de estar mais escuro, porque nuvens cobriram, né? Eles sentiam um frio diferente. Então, era uma área mais fria e realmente com a ausência da luz do sol. Existia uma luminosidade, e olha como muitas vezes é importante a luz própria que eles naquele momento estavam emitindo, porque até isso auxilia na caminhada deles, mas ele descreve então que era uma zona mais fria, uma zona escura, que não tinha a luz do sol. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Então olha isso, imagine que isso daqui também foi escrito há tanto tempo atrás, que imagine hoje com o que a gente tem nos filmes, né? O quanto que isso que a gente vê nesses filmes achando que é ficção, na verdade não é. São ideias que os seres encarnados muitas vezes trazem como lembranças desses planos, desses locais que nós vivemos ali em ambiente espiritual, antes de uma reencarnação. Ou até no desdobramento durante o sono, ou durante outras formas de sair ali do corpo e presenciar esses locais. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre. Então, olha, ele descreve montanhas com picos altos, né? Como se fosse agulhas, né? Espetando as trevas, né? O céu era totalmente escurecido, desafiando a vastidão. E ele falando, ainda assim nós continuávamos descendo, descíamos sempre, como viajores, ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Então agora sim eles começaram a descer, porque eles chegaram ao topo daquela montanha e agora não tinha mais subida. Eles estavam descendo, 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 cada vez mais amedrontador, né? Mais ameaçador aos olhos do André Luiz, que está descrevendo aqui para a gente. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando enchendo o silêncio de pios angustiados. A gente já também leu sobre isso no nosso lar. Vocês se lembram no capítulo que ele estava vindo uma caravana de auxílio do umbral, entrando ali no Ministério da Regeneração, que eles descrevem os carros que estavam vindo de lá, eles descrevem os animais que estavam na frente daquela caravana e os pássaros que sobrevoavam aquela caravana. Então aqui mais uma vez descrevendo também a presença desses pássaros, que eles tinham muitas vezes uns pios, como ele fala, angustiados, mas no nosso lar ele descreve até a importância desses animais por conta de absorver, de consumir muito dessa energia mental negativa que existe por lá. Rija ventania soprava em todas as direções. Então, até o vento, né? Olha, a gente consegue começar a compor na nossa cabeça a ideia de tudo que eles estão presenciando ali, né? Escuro, frio, ventania, os animais. Então, é como se fosse realmente uma cena de terror, né? Uma cena que deixa qualquer um pouco inseguro. Que dizeis de tudo isso? Aí o André Luiz, então, descrevendo agora para a gente, pergunta para Aniceto, porque ele estava também ali um pouco surpreso. Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo,
que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Então ele está falando, pedindo assim, perdão, Aniceto, eu não estou perguntando por curiosidade assim, boba. Eu quero entender, eu estou surpreso com tudo isso que eu estou presenciando, né? Me esclareça, por favor, o que é isso? Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é a continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então ele fala, isso daqui é a continuação do que nós estamos acostumados a visualizar quando a gente está na Terra. Então, a gente vê a paisagem, a gente vê as montanhas, vê a natureza, vê o firmamento, mas existe um mundo paralelo que a nossa mente humana, nossa visão ali encarnada, não é capaz de perceber. Então, é como se fosse um mundo paralelo mesmo. Para quem assiste hoje esses filmes de ficção ou de terror, por exemplo, Stranger Things lá, aquele seriado que tem um mundo que corre ao lado daqueles que eles estão habitando. Mas eles conseguem passar para aquele mundo e voltar. Então, o que a gente imagina que seja o plano espiritual é a mesma coisa. É um mundo de uma vibração paralela que está acontecendo praticamente aqui ao mesmo tempo, mas que a gente não tem capacidade de ver. E olha o que o Aniceto também finaliza esclarecendo. Do mesmo jeito que os seres humanos não conseguem ver isso que nós estamos presenciando aqui, nós agora que estamos vendo isso daqui, não estamos vendo tudo. Então, quanto mais espiritualizado o ser, quanto mais livre o ser, mais ele tem a capacidade de a sua visão espiritual envolver mais tudo aquilo que existe e que muitos ainda não conseguem. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. É aquilo que eu falei, nós aqui no encarnados, nós temos os 5 sentidos, né? Nós estamos acostumados a acreditar que são só 5 sentidos que existem. Mas eu não me lembro em qual livro também que fala que são muito mais sentidos. É que o corpo limita. Então, aqui confirmando isso, a percepção humana não consegue ainda apreender além desse número de vibrações que vocês estão acostumados ali, ou que nós estamos acostumados aqui encarnados. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. Então, isso também explica para a gente por que o ser humano, apesar de ter evoluído tanto em telescópio, em uma série de coisas que a astronomia já tem capacidade, não consegue visualizar os mundos espirituais, não consegue visualizar, comprovar que existe vida fora da Terra, que existe vida nos outros orbes, porque a nossa capacidade não vai conseguir, a não ser que a gente dilate, a gente consiga expandir a nossa espiritualidade. Aí sim a gente consegue visualizar. Então o caminho não é evoluir cada vez mais telescópio ou microscópio, porque o telescópio abrange o mundo do universo. O microscópio abrange o mundo que a gente não enxerga, que é infinitamente pequeno a nossa capacidade de visão. Mas existe a capacidade do desdobramento ou do desenvolvimento espiritual, que aí sim é o que eles dizem que é a própria mediunidade. A mediunidade é como se fosse a comparação do telescópio ou do microscópio para visualização desse mundo invisível, que os médiums têm um pouco dessa capacidade, ainda também muito limitada. O Chico Xavier talvez tenha sido aquele que mais tinha faculdades para perceber tudo o que acontecia no mundo espiritual. Mas até mesmo na mediunidade, esse grau de sensibilidade varia muito.
O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. Quer dizer, nós sabemos muito pouco do planeta que a gente vive. É verdade que tem devassado com suas ciências problemas profundos. Quer dizer, a ciência evoluiu bastante. A ciência tem conseguido desvendar inúmeras coisas que antes não fazia nem ideia. Mas, olha o que ele fala, a astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E que a estrela Capella é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. Então, vocês têm noção, né, do que são esses números? Então, imagina, né, a nossa ciência já consegue medir isso. Consegue falar que o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, mas a estrela Capella, que é a estrela que a gente sabe, né, que aconteceu a migração de muitos espíritos por conta de uma transição também de evolução do orbite lá, que veio aqui para a Terra, essa estrela de Capella, ela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. Então imagina quantas vezes é esse Sol maior do que a nossa Terra. Sabe, e olha, ele não termina por aí nas comparações. A ciência já comprova isso. Sabe que Arcturo, que é uma outra estrela, equivale a milhares de sóis iguais aos que nos ilumina. Está informada de Canopus, corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter, sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas, e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. Então, nós chegamos realmente num ponto da nossa humanidade que a ciência, a inteligência evoluiu muito. E é o que ele fala, parece que nós nos achamos agora os sábios, né, com relação ao nosso planeta, ao universo. E aí ele fala, além da ciência conseguir devassar a grandeza ilimitada do macrocosmo, a ciência vai igualmente aos círculos atômicos. Analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Quer dizer, aquilo que eu falei um pouco antes. A ciência, ela está conseguindo visualizar tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. Mas todo esse trabalho com a colaboração de lunetas, das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts. Ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Então, tudo isso só consegue ver a parte exterior da vida, a parte material, porque existe a essência, a parte intrínseca, a parte que nós ainda não conseguimos visualizar, mesmo com toda essa tecnologia. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Então, olha isso. São mundos paralelos mesmo. São planos, né? Maravilhosas esferas que se interpenetram. É como se tirasse um plano de dentro da Terra igual à Terra, mas que é um mundo paralelo, um mundo espiritual, mas que está aqui interpenetrado. Então ele não está longe, ele não está à distância. Ele está ali, a gente só não enxerga. Aqui ao nosso redor, ao redor de cada um de nós, existe um mundo espiritual que a gente não está visualizando. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma. Quer dizer, não é através desse tipo de avanço que nós vamos conseguir desvendar o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Então, aqui deixando claro, é onde nós vamos conseguir começar a compreender, visualizar e mapear, talvez, é através do desenvolvimento das faculdades espirituais de cada um de nós.
Então não é algo que se ganha fora, é algo que se trabalha interno. É algo que cada um de nós, a partir dessa escola da vida aqui, que vai cada vez mais nos dando oportunidade da espiritualização, e principalmente agora com o espiritismo, nós somos abençoados de estarmos vivendo nessa era que nós estamos vivendo. Porque nós temos já esses recursos, nós temos o conhecimento, e nós, se tivermos boa vontade, vamos cada vez mais nos aprofundando nesses conhecimentos e nesse desenvolvimento dessas faculdades espirituais que vai nos propiciar a enxergar e entender tudo isso. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Então, olha aqui a comparação que ele faz para a gente, porque fica difícil a gente entender. A gente começou hoje o capítulo falando disso. Para nós encarnados é muito difícil muitas vezes a gente entender, compreender esse mundo espiritual. Mas ele dá um exemplo aqui, né? A eletricidade e o magnetismo. São duas coisas que a física já consegue entender e rotular e descrever, que fazem parte desse mundo invisível. Ninguém vê a eletricidade, ninguém vê o magnetismo, mas a física já consegue comprovar. Então não é porque a gente não vê que ela não exista. Do mesmo jeito que o ar que a gente respira. A gente sabe, a gente não vê o ar. Ele é invisível, mas a gente sabe que ele existe. E o plano espiritual é a mesma coisa. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Então nós vamos começar a nos desenvolver, mas ainda estamos muito longe do êxito completo, então de conseguirmos visualizar tudo. Então quem tem mediunidade já começa, mas ainda não tem toda também o acesso a esse mundo espiritual. Então é outra coisa que vale a gente pensar e refletir aqui, porque a gente acha que porque uma pessoa é médium, ela então enxerga todo o plano espiritual. E não é verdade. Ela enxerga o que aquela faculdade mediúnica daquela pessoa facilita e propicia para ele. E muitas vezes a espiritualidade superior também ainda limita essa visão para benefício ou porque ele ainda não tem capacidade. Então nós estamos em desenvolvimento ainda muito inicial em todo esse campo espiritual. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. Então, o Aniceto explicando que só os seres mais evoluídos espiritualmente é que conseguem visualizar essa paisagem que está sob os olhos deles ali naquele momento. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. Quer dizer, só quando realmente a gente desencarna é que muitos de nós vamos realmente ter a confirmação de que tudo aquilo realmente é verdade. Então, e é o que ele fala, a grande maioria, né, a maioria das criaturas ainda encarnadas não entende nada disso. E nós que aqui estamos estudando, fazemos uma breve ideia e às vezes duvidamos também, né? Tem muita coisa que nós questionamos, mas o Espiritismo não questiona isso, não acha que isso é um problema. E, aliás, no prefácio isso foi dito. A nossa capacidade, no prefácio acho que do nosso lar isso foi dito, o nosso senso crítico, ele é importante, para que também nós não possamos pegar tudo como verdade, até porque as fontes de informação nem sempre são as melhores. Então nós temos fontes boas, fontes claras, fontes limpas, e nós temos fontes que ainda são ignorantes e muitas vezes mal intencionadas também. Então nós temos que ter um senso crítico, mas apoiados nas leis divinas, na bondade, nas virtudes, a gente nunca vai se perder. Mas nós temos que também aprender a começar a ter esse senso. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Olha isso, né? Essa frase resume bem.
O porquê que muitas vezes a gente ainda não enxerga tudo. É da lei, que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Quer dizer, o que adianta a gente querer ver tudo o que tem nesse mundo se a gente não tem como aproveitar ainda isso tudo? E é exatamente também algumas coisas que a gente aprendeu durante o estudo do nosso lar. Às vezes a gente quer tanta coisa, a gente quer concessões, a gente quer voltar para ajudar. Se não tiver proveito naquilo que a gente estiver pedindo, se não tiver merecimento e proveito, a espiritualidade não concede. Nós ainda não temos o direito porque nós vamos bagunçar mais. Então, se nós podemos aproveitar, pode falar, Estela. Você está com o microfone fechado. Abriu? Abriu. A frase também, orar e vigiar, ela também prevalece lá no mundo espiritual? Claro, Estela, sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente se sintoniza com. Não, é verdade, porque a gente, lá no comecinho do texto, se não sabe pedir, não sabe agradecer. Se não, Então, aí fiquei imaginando, né? se não sabe, se não sabe agradecer, você não sabe pedir, ou não tem, na verdade, ainda condições de pedir, porque você vai pedir errado. É, A gratidão é o primeiro passo. Então, a gente entender que a bondade divina está sempre ao nosso favor, já é o primeiro passo. Porque daí, quando a gente pede envolvido nessa vibração correta, né? Melhor. E se a gente se sim, eleva para fazer oração, mas depois da oração a gente baixa o padrão vibratório de novo, a gente, na verdade, não está conseguindo se estabilizar. Então, por isso, vigiar. E do lado, em qualquer lugar, a gente é, está sujeito a descer e subir de padrão vibratório, dependendo do que a gente faz com o nosso pensamento e o nosso sentimento. entendi. Então, nós não vemos tudo porque talvez ainda não podemos aproveitar tudo que tem aqui à nossa disposição, né, ou ao nosso redor. Nessa altura, Aniceto calou-se. Então ele falou, explicou, e aí ele ficou calado. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Olha isso, né, que agora o André Luiz tá descrevendo. O Aniceto falou, né, eles maravilhados aprenderam, entenderam e ficaram até pensativos com relação àquilo que foi explicado. E ele observou que naquele momento que ele estava pensativo, ele percebeu alguns vultos negros passando ali ao redor deles, né? Então, nesse ambiente hostil que eles estavam atravessando, eles começaram a já visualizar alguns habitantes daquele mundo inferior. Então, alguns vultos negros, né? Algumas sombras escuras, pareciam fugir, apressados, pareciam que estavam com medo deles. E aí se escondiam nas furnas próximas, né, nas cavernas, nos buracos, nas pedras ali próximas deles. E aí nosso orientador avisou cauteloso. Então o Aniceto percebeu também a presença desses espíritos ali, né? Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Então olha isso, né? Aqueles seres que viviam nas trevas, porque eles estão acostumados com o escuro. Se atravessa alguém ali iluminado, aquela luz dá medo. Não sabe o que é. Ou cega, né? Muitas vezes, quando a gente está muito tempo no escuro e vê alguma coisa muito clara, nosso olho dói. E o Aniceto, quando percebe então a presença desses seres mais baixos, né, ali inferiores, ele fala para os dois: vamos interromper os nossos efeitos luminosos que estão emanando do nosso corpo espiritual. E aí ele ainda explica como fazer isso. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa previdência. Então, olha isso, né? Só no fato de pensar que isso é necessário, é como se fosse já o botão de desliga. Bastará que pensem com vigor, quer dizer, com intensidade. Eu quero apagar essa minha luz. Estamos atravessando, e olha aí, agora ele explica o porquê, né? Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, quer dizer, muito espírito de sofrimento ali, né? Habita ali nesse local onde eles estavam chegando.
e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Então, olha a sublimidade da intenção do Aniceto em fazer apagar a luz. Então, aqui existem muitos espíritos sofredores e nós não podemos humilhá-los. Nós não podemos nos dizer, vocês estão vendo? Eu sou aqui iluminado. Vocês estão aí pagando a pena de vocês? Eu não, eu sou iluminado. Não, isso não é característica de espírito elevado. Espírito elevado não se sente feliz por colocar alguém lá para baixo, ou pisar em cima, ou humilhar. Então o Aniceto, na mesma hora, reconhece e fala assim, vamos apagar. Vamos nos aproximar da vibração deles, para que eles não se sintam muito deslocados da nossa presença, da nossa vibração. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Então o André Luiz ouviu, pensou, e ele viu que na mesma hora que ele pensou, ele conseguiu diminuir o padrão luminoso dele. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. Olha, parece mágica, né? Primeiro o fato de emitir luz e depois o fato de conseguir controlar a luminosidade que eles também têm. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros que de longa extensão. Então, e eles fizeram isso e continuaram. Cada vez mais ainda, descendo e descendo, descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. Então, imagina, é longe, é fundo, é muito grande essa área que eles estão descrevendo. E foi isso que o Aniceto descreveu antes deles começarem, né? Fala assim, a área que existe entre a Terra e a nossa colônia é muito vasta. Por isso que existe essa pista de acesso rápido aos espíritos que precisam chegar rápido. A sombra fizera-se mais densa. Então, o que ali ele estava descrevendo antes, que parecia já ser ruim, a gente acha que não pode piorar? Pode cada vez mais. Quanto mais se desce, pior fica. Então, cada vez mais que eles desciam, a sombra cada vez mais parecia mais densa. A ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe o grande castelo iluminado, e Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Então, depois de atravessar tudo aquilo, cada vez mais profundo, né? Cada vez mais ventania, cada vez mais escuro, mas eles já começaram a enxergar um castelo. E olha que lindo, né, de imaginar isso, né? No meio daquela área toda, um castelo iluminado. Então é como se fosse um oásis no meio daquele inferno, né? Daquele ambiente tão ruim. Um castelo iluminado que Aniceto apontou e falou: ali é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Era justamente o destino do local onde eles tinham que chegar. E aqui, então, assim termina esse capítulo do início da viagem dele. Porque nós vamos daqui para frente, agora, cada capítulo novo, ter mais descrições desse ambiente, desse local onde eles estão vivendo. E depois, ainda mais para frente, chegar na Terra. Porque o objetivo dessa viagem deles é chegar na Terra. Mas agora, aqui só no início da viagem, a gente já começa a ter uma noção do que são essas zonas inferiores, né? Um grande aprendizado. Tá bom. E aí, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa que também tem observado? Se não, Acho que o comentário sobre... Oi? Desculpa, Nona. Pode falar. Eu estava comentando a parte em relação à imensidão, né? O quanto a gente consegue ver versus o que realmente existe e as dimensões em torno do que aquilo que a gente já sabe.
Coisas que impressionam, a gente não né? sabe Que nada, impressionam. na verdade. Não tem, o nosso tamanho, né? Nós não conhecemos nada praticamente, né? Exatamente. Para dar um pouco da ideia do nosso tamanho. Como ainda falta muito para a gente crescer. Certo, gente? Nona, você queria falar alguma coisa aquela hora? Não, falei, tá explicado, tá coisa que fala, será que a gente vai ver tudo isso? Com certeza, Nona. Uhum. Com certeza, Isso mesmo aí. que a gente um dia possa estar mais alto, faz parte, né, do espírito evoluído descer nessas áreas para poder ajudar, né? Então, a gente fica aqui pensando, fala assim, será que a gente vai fazer toda essa estrada desse caminho escuro, sabe? E, sei lá. São Em coisas que vez de ser fazem a gente melhor pensar não muito. pensar, né? Faz pensar muito, né? Porque se a gente começa a ter noção real ainda de muitas das nossas imperfeições, a gente sabe, né, que a gente pode passar por lá. É verdade. Mas seja que Deus quiser, mais uma coisa nova para aprender. Sim, um mundo novo, né, que Isso nos é é, apresentado. não é que aprendemos agora, a gente já imaginava que tem outro mundo do outro lado, né? Mas se Não é, agora ô Nona, mas não é falando só que a gente sobre. imaginava, a gente já esteve lá, né? Ah, é verdade, a gente já esteve lá, só que não se lembra, Então a né? gente tem vagas lembranças. É que encarnando a gente volta É, zera, como se zerasse para poder fazer o que a gente veio para fazer. Mas a gente isso, tem isso lá no fundo, a gente tem isso no subconsciente. E muitas é vezes em verdade. sonhos a gente visita essas áreas também, né? É Então, verdade, o nosso Márcio, é espírito, verdade. quando ele sonha, quando ele viaja, ele pode ir para o tipo de vibração que a gente está quando vai dormir. É. Mas é isso então, gente. Então, tá joia. Para hoje está tudo aprendizado. Bem, que a gente já sabe, como que você falou que já estevemos lá, mas foi uma lição muito ótima hoje Muito bom. Tá bom. de pensar. Se ninguém mais tem nada então para falar, agradecemos a Deus, né? Mais uma vez a oportunidade da gente estudar junto, estar junto aqui. Tá bom? E boa noite então para Então, todos. boa noite para todos. Boa noite a Boa todos. semana, Obrigada. Noite, boa semana a tchau. todos. Tchau, tchau. Boa Boa noite, semana. Bruno. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Ela, Boa Paloma, noite. Boa noite. boa noite.